Colegas, buenos días. Una disculpa, estábamos cerrando otra sesión, pero bueno, ya estamos acá. Oscar, Claudia, ¿qué tal? Qué gusto. Aline, Valentina, Alejandro, una disculpa. Estábamos cerrando otra sesión. ¿Me pueden escuchar? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gabriel, disculpa. Todo muy bien por acá. ¿Vos qué? Bien, bien, gracias. Ah, De bueno, vacaciones en teoría. qué maravilla, qué envidia. Eso está muy bien. Bueno, déjenme ya aquí organizo algún par de cosas. Listo. Bueno, Alejandro, Oscar, adelante, todo suyo el escenario. Lo que necesiten, yo voy a estar por acá apoyándolos. Pues ya van ingresando las personas de la mesa. Pues adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, regalémonos un par de minutos para ver quién más entra y damos inicio entonces. Bueno, muy bien. Un saludo para todas y todos. Nos presento. Somos Oscar Romero y Alejandro Balanzó quienes organizamos esta mesa. Eh, muy contentos de haber tenido alguna respuesta, porque es una mesa, digamos, inusual en la trayectoria de Métricas, alrededor de la cual vemos un horizonte de desarrollo temático que está como en la frontera entre lo que es la cienciometría y otros tipos de indicadores y métricas que utilizan otras disciplinas. Y que nosotros vemos como una ventana que abrimos todavía experimental para una conversación posible acerca de cómo podría desarrollarse. Infortunadamente tuvimos algunas bajas durante el camino, se presentaron algunos trabajos, pero hubo parte de los equipos que no alcanzó a entregar, a tener a tiempo sus trabajos. Sin embargo, espero que en todo caso, de pronto esas voces están por aquí, nos pueden acompañar y alimentar la conversación general. La dinámica de la mesa en general va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera sección de presentaciones. Recomiendo que las preguntas vayan siendo expresadas vía chat, de tal manera que podamos acumularlas todas hacia el final.
Tendremos 20 minutos para cada exposición. Vamos a hacer las exposiciones seguidas. Después vamos a tener un tiempo para clarificación de preguntas a todos los expositores en su conjunto y nos da el tiempo, afortunadamente, de modo suficiente para cerrar con una conversación plenaria la sesión. Vamos dando la bienvenida entonces a quienes van llegando, seguramente se irán sumando a lo largo del camino. Sin más preámbulo, entonces te doy la palabra, Óscar, para que presentes los trabajos. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días para ustedes. El día de hoy tenemos en la mesa 3 exposiciones. Vamos a empezar con José Juan Pablo Rojas Ramírez. Su presentación es sobre la gestión ambiental en áreas metropolitanas de México, específicamente en el caso de Guadalajara. La siguiente exposición es de Alexander Rossi y Cel Sevilla dos Santos, perdón, mi portugués es bastante pobre, que es sobre perspectivas climáticas con respecto al tema de pesquerías. Y la exposición final es de Tainé, me disculpo si no pronuncio bien tu nombre, Moreira y Aline Gonili de la CERT, sobre impactos de la ciencia y la responsabilidad en la gobernanza universitaria. Entonces, como dijo Alejandro, la idea es que ustedes hagan su presentación, tendremos 20 minutos. De pronto en ese momento, si hay una pregunta esencial para, digamos, para entender el mensaje, algo que se haya perdido, podemos tener un pequeño espacio. Pero la idea es primero que tengamos las 3 exposiciones para tener un tiempo suficiente de discutirlas en su conjunto. Entonces, José, no sé si estás acá, no veo a alguien que se llame José en mi lista. Así que invito a José si está presente, si no, podemos empezar con Alexandre, que tampoco lo veo en mi lista. Alexandre y Celis están juntos allí. Sí, entonces empecemos con ellos porque José creo que no se ha conectado. De pronto le podemos escribir una razón técnica, muy seguramente. Así que, por favor, si pueden empezar ustedes con su presentación y muchas gracias a todos y a todas por participar en esta mesa. Gracias. Bom dia. Bom dia. Vamos compartilhar a apresentação. Conseguem visualizar nossa apresentação? Sí, podemos ver tu presentación. Sí. Muito bem. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Celise e Alexandre Rossi. Somos pesquisadores em universidades públicas brasileiras no interior do estado de São Paulo, nas áreas de ciência da informação e administração pública, respectivamente. É um trabalho bibliométrico, trata-se de uma pesquisa bibliométrica sobre mudanças climáticas e cidades a partir de publicações científicas na Web of Science. A partir da análise de 22.045 publicações na base de dados Web of Science, desde o início da década de 90, sobre mudanças climáticas e cidades, identificamos 6 principais agrupamentos temáticos. Estes 6 agrupamentos puderam ser associados a 3 principais assuntos. Um deles, governança, adaptação e resiliência. Um segundo assunto, consequências das mudanças climáticas, efeitos, impactos e simulações das mudanças climáticas nas atividades humanas.
e na saúde das populações das grandes cidades. E um terceiro assunto relacionado a tecnologias sustentáveis. Os termos mais frequentes neste conjunto de publicações sobre mudanças climáticas e cidades nos últimos 5 anos são mitigação, gerenciamento, políticas, estratégias, resiliência e vulnerabilidade. Todos eles relacionados ao assunto governança, adaptação e resiliência. A partir da informação sobre o número de publicações sobre mudanças climáticas e cidades, utilizamos um modelo de curva de crescimento em S, que é um modelo utilizado para representar como tecnologias emergem, amadurecem e declinam, para fazer projeções sobre o crescimento de publicações, né, a partir deste momento, e analisar o ciclo de vida deste tema de pesquisa. E o que verificamos foi que estas publicações sobre mudanças climáticas e cidades que emergiram nos anos 90 devem passar por um rápido crescimento nos próximos 6 a 8 anos, quando o assunto deve atingir a maturidade. Comparando as projeções do conjunto total de publicações sobre mudanças climáticas e cidades com um extrato relativo à temática governança, que representa 30% das publicações, observamos que as publicações relativas à governança devem passar por um crescimento a uma velocidade mais rápida nos próximos anos do que as publicações do conjunto total. Estes resultados de maior frequência de pesquisa sobre governança no contexto das mudanças climáticas e cidades nos próximos 5 anos e a estimativa de grande crescimento em publicações sobre governança nos próximos 6 a 8 anos nos faz pensar em possíveis reflexos e oportunidades em políticas públicas, sendo um indicativo da importância e necessidade de respostas às questões envolvendo governança neste momento, para a nossa sociedade. Também avaliamos a participação da América Latina nas publicações sobre governança. A América Latina participa atualmente com 4% da produção mundial sobre governança, ocupando a 8ª posição após Estados Unidos, China, Inglaterra, Austrália, Alemanha, Holanda e Canadá. Brasil e México são os países com maior produção nesta temática. Apesar de Brasil e México serem países com grande produção científica na América Latina sobre o tema governança, um dado interessante é que essas pesquisas foram desenvolvidas mais em colaboração com os Estados Unidos, países europeus, Austrália, Canadá e China, do que com países latino-americanos. Uma outra análise que fizemos foi a análise das publicações sobre governança, onde a América Latina agora era tema de pesquisa. Essas publicações sobre governança, onde a América Latina é tema de pesquisa, representam 6% da produção mundial sobre governança. E um dado interessante é de que 40% dessas publicações foram produzidas sem a participação de instituições latino-americanas por países considerados desenvolvidos: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Canadá e Espanha, entre outros. Este
Este resultado de que 40% das produções sobre governança no contexto da América Latina por países desenvolvidos sem a colaboração de latino-americanos também nos faz pensar em possíveis reflexos e oportunidades em políticas públicas. Nos faz refletir que as cidades, regiões, dificilmente poderão abordar sozinhas todas as temáticas relacionadas às mudanças climáticas. Nos indica uma oportunidade de ampliar a colaboração transacional. E nos faz refletir se as capacidades de pesquisa nos países em desenvolvimento seriam suficientes. Aqui terminamos nossa apresentação e agradecemos a atenção. Bueno, muchísimas gracias. Bastante corto y claro. No sé si alguna pregunta en este momento esencial, si no pasamos a la siguiente exposición. Bueno, parece que no. Dale, Alejandro, por favor. Una pregunta, Celis. ¿Nos podrías dar algún detalle sobre el método que siguieron, particularmente en la selección de palabras, digamos como la fuente de datos, fundamentalmente? Me genera curiosidad. Sí, un minuto, por favor. Conseguem visualizar o slide? Sim. Sí, así es. Ok, tá. Bom, nós trabalhamos a partir da base Web of Science, não é? E em relação a mudanças climáticas, cidades e governança, trabalhamos com esses termos, né? Em relação a mudanças climáticas e cidades, fizemos uma pesquisa por tópico, né, por assunto, que é título, resumo e palavras-chave, com as palavras global warming, climate change, city, or cities, or urban. E quando quando filtramos para extrair as publicações relativas à governança, incluímos os termos governance e policy. Para chegar a esses termos, nós fizemos uma pesquisa em publicações científicas que tratavam de mudanças climáticas, cidades e governança. Tá? No nosso texto completo, a gente cita essas referências. Inclusive, se me permitem, textos que discutem as terminologias e suas bases conceituais. E também outros artigos que identificamos que tratam de análise bibliométrica nesta temática. Tá? E para analisar o contexto da América Latina, publicações da América Latina ou publicações onde a América Latina aparece como tema, nós acrescentamos os nomes dos países ou os termos Latinoamérica, or Caribbean, or South America. Gracias. Tainei, aprovecho que hagas tu pregunta y me corrijas cómo pronunciar correctamente tu nombre, porque estoy seguro que lo estoy haciendo mal. Seu nome? Celise. Celise, ok. Por favor, e o meu é Tayane, mas não há problema, não tem problema. A minha pergunta é muito mais de contexto, né? Porque a gente vê que o tema de mudanças climáticas ela tem ganhado uma relevância muito grande e que tem se tornado uma agenda muito quente, literalmente muito quente, para o que a gente tem vivido agora, sobretudo em função de disputas sobre a informação científica, né? Em que há um negacionismo das contribuições científicas sobre as contribuições da ciência
em relação ao tema de mudanças climáticas, sobretudo vindo do próprio governo, né? do que se institui enquanto governança nacional, pelo menos no caso brasileiro. Celize certamente acompanha os debates. A minha pergunta é muito mais de contexto, visto que a gente tem debatido muito a questão de impacto social, responsabilidade social, interação, ciência, sociedade e governança. Eu queria ouvir dos autores como que eles pensam essa conjuntura, esse panorama, o crescimento da produção científica como resultado dessa pesquisa e como que essa produção científica, se há algum planejamento de pensar como que essa produção científica se relaciona junto à sociedade. E aí, quando eu falo sociedade, não é a sociedade em geral, mas setores estratégicos da sociedade, sobretudo parlamentares, políticas públicas, gestores de políticas públicas. Como que vocês pensam essa conjuntura social, essa conjuntura em torno da disputa sobre a informação científica, e se há planejamentos de desenvolvimento de pesquisas futuras para pensar esse impacto dessa produção junto à sociedade? Pois não. De fato, agradeço a questão, porque permite que evidenciemos que, de fato, é um campo em disputa. Né? Não há, mais uma vez, a negação, na realidade, da neutralidade da ciência. Como procuramos evidenciar nos limites de amplitude do nosso texto, as variáveis que inflexionam a abordagem de sistema são diversas. Né? É notório, creio que inclusive no âmbito internacional, que alguns contextos nacionais, para destacar com mais liberdade da nossa parte o federal brasileiro, o governo federal brasileiro, há uma constante de negacionismo, ou ostenta um discurso negacionista frente à questão das mudanças climáticas. No entanto, mesmo o contexto brasileiro é um contexto federativo, em que fontes de planejamento e de fomento, de inversão em pesquisa, não são apenas do governo central, mas também de governos regionais ou locais que têm abordagens diversas da questão, e mesmo parte da base socioeconômica política que sustentou o governo federal brasileiro, no caso especificamente, é impactada em seus interesses pelos fatos inegáveis relacionados às questões climáticas. Então, parte inclusive do planejamento tem lá sua autonomia e vem ao menos em uma ação inercial, como no caso de empresas públicas de pesquisa, vem já há mais de década abordando essa questão. Também as universidades que têm sua autonomia de abordagem. No entanto, fomento, né? Tem fomento, projetos de fomento. Sim, os projetos de fomento. Sem contar que também existem fontes externas, transnacionais, que também influenciam no direcionamento e no planejamento dessas pesquisas. Mas, de fato, é um campo em disputa e que a própria urgência da realidade dos problemas leva a provocar uma mudança de postura diante disso, né? Como inclusive pode se reflete no último relatório do painel de especialistas em mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas.
Bueno, muchas gracias. Yo tengo 3 preguntas de clarificación, ya que no veo a nadie más con las manos arriba. Mi primera pregunta es con respecto a la selección de la data, si hay interés sobre el tema latinoamericano, ¿por qué no se combinó con Cielo o otro tipo de repositorios que dieran mejor cuenta de la data en Latinoamérica? Esa es una pregunta de criterio, la selección de la data. La segunda pregunta también de clarificación es cuando hacen el agrupamiento de palabras específicamente, ¿qué tipo de clustering utilizan? Diferentes clustering hablan de diferentes cosas. Vi que mostraron la red, pero no me quedó claro específicamente qué algoritmo hay detrás. Mi tercera pregunta de clarificación es en los modelos de proyección que sé que tienen un crecimiento, están en una curva de crecimiento logístico, pero esencialmente qué tipo de asunciones tiene el modelo para ver este crecimiento y las proyecciones que están haciendo. Y en relación con eso mismo, quisiera saber, porque la ciencia está creciendo, ¿no? Hay más publicaciones, quisiera saber si cuentan el efecto, digamos, de si es un crecimiento en este tema en particular o hace parte del crecimiento, digamos, global de publicaciones en otros temas, si están descontando este efecto. Esa es una pregunta de clarificación también como para tener mayor claridad sobre el método. No sé si fue claro, pero esas son mis preguntas más de clarificación por ahora. Sim. Antes de nos definirmos pelas bases de dados, nós testamos, né, comparamos o número de publicações entre a Scopus e a Web of Science, e nós tivemos uma preferência pela Web of Science, porque embora o número de publicações na Scopus fosse um pouco maior, essa maioridade na Scopus se dava mais por apresentações de trabalhos em congressos do que por artigos. Então, optamos pela Web of Science. E dentro da Web of Science, parte das publicações já contemplam publicações do Cielo, né? Então, quando comparamos as publicações que a gente conseguiu resgatar pelo Cielo e as publicações diretamente na coleção principal do Web of Science, observamos que a Web of Science já continha boa parte dessa cobertura. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda questão relativa... Desculpe, eu não tomei nota e acho que por causa do idioma eu tive dificuldade de gravar a sequência. A próxima, só para me recordar, sobre... A segunda é sobre o método de clusterização. Método de clusterização. Uhum. Para o agrupamento dos itens, nós utilizamos o software VosViewer, tá? Da Universidade de Leiden, da Holanda, para fazer a análise de cluster. E nós optamos pelas palavras-chave, aquela opção que dá palavras-chave, que ele identifica as palavras-chave do autor, mais as palavras-chave dos abstracts. Então, ele combina essas palavras-chave, não é? E aí apresenta as palavras com maior frequência. E nós selecionamos, para o gráfico que indicamos na apresentação, as palavras que apareciam pelo menos 20 vezes, com uma frequência maior de 20 vezes. Tá? A próxima pergunta era sobre a extrapolação, é isso? Sí, sobre las extrapolaciones, si están considerando el efecto de crecimiento global de publicaciones con respecto al caso particular que observan. Tá. Elas não estão considerando elas consideram o conjunto, elas não consideraram, nós não extraímos esse efeito do aumento do número de publicações em geral. Ok, muchas gracias. Acho que tinha mais uma pergunta, não? Eram 4.
sobre específicamente cómo hacen las proyecciones, porque es un modelo logístico el que tienen ustedes, y veo que están en un momento, si uno mira del primer año al 2020-21, parecería que va a crecer, pero podría crecer o no crecer como ustedes lo estão presentando. Entonces tengo la curiosidad porque no me es tan clara la tendência como projetar. Tá. Na área das previsões tecnológicas, existem alguns modelos, né, para expressar esse crescimento de um tema científico ao longo do tempo, né? Esse modelo que nós escolhemos, que é esse modelo de curva de crescimento ES, é o modelo que nós escolhemos porque os dados se ajustaram bem a esse modelo. Mas isso não quer dizer que variáveis possam fazer com que, ao longo do tempo, os dados adquiram um outro tipo de comportamento e um outro tipo de curva seja necessário para explicar o fenômeno. Inclusive, se permite, no nosso texto indicamos que outras variáveis podem afetar a tendência de trajetória futura desta curva. Ok, muchas gracias por la clarificación. Gracias. Creo que José no ha llegado, así que te doy la palabra. Taine, de nuevo. Tayan. Perdón. Tayan. La próxima vez lo hago bien. Tayan, por favor. Não há problema. Graças. Então, vamos começar a nossa apresentação. Eu sou Tayane Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. Vou apresentar aqui uns resultados de pesquisa que tenho desenvolvido com algumas instâncias da minha universidade, junto com a aluna Aline Gonelli, aqui presente, que também vai apresentar o trabalho junto comigo, os resultados dessa pesquisa junto comigo. Um minutinho, por favor, que eu vou projetar. Conseguem ver? Então, vamos começar. Então, a gente vai discutir algumas questões relacionadas ao impacto social da ciência e responsabilidade social na governança universitária, que é uma análise sobre a produção científica latino-americana. Apenas para dar um contexto sobre essa pesquisa, eu faço parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e estamos, nesse momento, desenvolvendo indicadores para a universidade. E um desses indicadores é justamente pensar para além dos indicadores tradicionais, né? Os indicadores de pesquisa, os indicadores voltados para questões relacionadas ao próprio produto científico. Buscamos, com isso, desenvolver indicadores de responsabilidade social a partir do que se considera o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, e também a gestão institucional. No entanto, não tem como negar que a discussão sobre responsabilidade social e impacto social, ela tem se tornado uma agenda importante, latente, evidente, e que a gente precisa entender do que se trata o impacto social, o que se trata essa responsabilidade social dentro dos mecanismos de governança universitária. Trouxe aqui essa citação do Borman, que, querendo ou não, estaremos todos voltados para essa agenda, sendo impulsionados e atravessados por essa agenda de impacto social para atrair o financiamento público. Um contexto muito breve também, no Brasil, a questão do impacto social já começa a estar presente nos nossos mecanismos de avaliação nacional. Então, os programas de pós-graduação já são avaliados também, não só pela questão do impacto citacional, do impacto da pesquisa científica, mas também do impacto social dessa pesquisa. Portanto, se torna necessário a gente entender o que seria esse impacto social e essa responsabilidade social. Uma dessas características da governança da ciência é a capacidade da ciência de se governar de maneira responsável. E aqui eu acrescento mais um tema: responsável e sustentável. Nós, enquanto instituição, não conseguimos definir indicadores, estabelecer
políticas de avaliação dos nossos produtos, da nossa produção, da universidade, sem pensar na própria dimensão da sustentabilidade desses indicadores a médio e longo prazo. O quanto que esses indicadores vão conseguir se manter e ser incorporados pela própria comunidade acadêmica. Para entender essa governança universitária, esses dois termos são trazidos à tona. O primeiro deles é o impacto social da ciência e o outro é a responsabilidade social da ciência. No entanto, as definições sobre o que é impacto e o que é responsabilidade social não são muito claras, são sentidos que ainda estão em construção. É nesse sentido que a nossa proposta veio trazer um estudo exploratório para tentar entender as dimensões desses dois sentidos. Enquanto o impacto social na literatura científica tende a ter um desdobramento em torno das questões da demanda por equidade, né, de políticas públicas para uma maior expansão do acesso, o impacto social também tem uma vertente de caráter econômico, que se refere a questões de mudanças globais que tem levado a própria universidade a exercer um papel ativo no desenvolvimento regional, no desenvolvimento de tecnologias, para atrair essa competitividade mediante a economias nacionais e mercados globais. Já a responsabilidade social, ela tem um sentido diferente que é demarcado por 4 racionalidades distintas. A demarcação, que exclui esse papel da universidade, da ciência, junto à universidade, e tende a trazer uma discussão sobre rigor, sobre objetividade e como que isso se mantém enquanto uma autoridade epistêmica da ciência. Há uma racionalidade de reflexividade, no qual as discussões nessa produção científica sobre responsabilidade social tendem a trazer questões voltadas para problemas sociais, problemas da sociedade, uma perspectiva, uma racionalidade em torno da contribuição da ciência para a sociedade, para atender às demandas públicas, e uma outra racionalidade que é mais voltada para a questão da integração, que como a ciência ela deve ser co-construída junto a atores sociais. Mediante esse quadro de discussões sobre os sentidos desses dois termos, nos interessa entender como esses conceitos de impacto social, de governança universitária e responsabilidade estão sendo articulados na nossa produção científica latino-americana. Quais são as diferenças entre esses conceitos? Como eu falei, se trata ainda de um estudo exploratório que tem como proposta basear algumas tomadas de decisão dos setores responsáveis por desenvolver indicadores para a universidade. Então, nesse momento, a gente fez uma coleta de dados a partir do Dimensions, utilizando variações linguísticas das palavras responsabilidade social, impacto social e governança na América Latina, com um recorte territorial sobre a América Latina, e identificamos 64 artigos e, depois de uma série de critérios de exclusão, identificamos 36 com aderência ao estudo. Após esse momento, né, rodamos no Iramutec para tentar entender essas organizações semânticas desses termos. Vou passar a palavra para a Aline, para ela continuar a apresentação. Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde ou bom dia, né, a todos e a todas. Eu sou a Aline Gonelli, eu sou doutoranda da pós-graduação em comunicação da UF. Queria agradecer primeiro a oportunidade de poder participar dessa edição do Latmetrics, junto com a minha orientadora, a professora Tayana, e todos que estão aqui presentes. Bom, eu vou, então, apresentar os principais resultados desse nosso trabalho. Então, aqui nesse slide, vocês podem ver o dendrograma do corpus total, que mostra as relações entre as classes resultantes da classificação hierárquica descendente. O corpus foi dividido pelo software em 6 categorias discursivas expostas nesse esquema hierárquico que vocês estão vendo, onde nós podemos visualizar as palavras características de cada classe, selecionadas pelo software de acordo com a sua frequência e considerando o seu grau de associação com aquela classe. Cada classe é apresentada em uma cor diferente. Então, na classe 1, que aparece na cor vermelha, as palavras que mais aparecem, as primeiras que vocês podem ver na lista, são interação, governo, governança.
de modo que essa classe representa as demandas sociais e relações demarcadas por interações entre governo e sociedade com a academia. A classe 5, que é a azul, ela está associada à criação de sistemas de inovação e de tecnologias para o desenvolvimento regional e aumento da competitividade nacional em contextos globais. Vocês podem ver que as palavras que aparecem primeiro são tecnologia, inovação, e um pouco mais abaixo também nacional. A classe 3, que é a verde, está associada a uma crítica de que indicadores representam uma lógica neoliberal na academia e uma crítica a indicadores de produtividade. Então, a gente vai ver palavras como desempenho, universidade, divulgação, neoliberal, produtividade. A classe 2, que é a da cor cinza, provém de uma discussão sobre a relação universidade-comunidade para a formação e a necessidade de incluir minorias e ter ações afirmativas para a inclusão. Então, a gente vai ter palavras como ensino superior, comunidade, perfil, estudante, deficiência, reserva e vaga. A classe 6, que é a da cor rosa, caracteriza uma discussão sobre a formação do professor e a relação da universidade com o contexto social. Então, a gente vai ver formação, mudança, RSU, que é a responsabilidade social universitária. E, por fim, a quarta classe, a classe 4, que está em turquesa, está associada a metodologias para avaliar a produção científica e desenvolvimento de escalas avaliativas de rankings da produção. Então, a gente vai ver palavras como metodologia, logo no início, bibliográfica, periódicos, produção, etc. Pode passar o slide, professor. Então, nesse slide aqui, a gente pode ver a árvore de similitude, né, à esquerda, que permite identificar as co-ocorrências entre as palavras e os seus resultados, além das indicações de conexões existentes. E do lado direito, essa nuvem de palavras, que agrupa e organiza as palavras em função da sua frequência. Em relação à governança, então, as palavras mais frequentes que a gente encontrou foram universidade, universitário, ensino, estudo, instituição, superior, gestão e acadêmico. Então, nós percebemos que a governança está bem centrada na gestão corporativa, trazendo tópicos de responsabilidade social do mercado, entre elas a questão da inclusão. Existe aqui também um forte discurso em torno de mudanças e transformações e uma preocupação com tópicos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão. Pode passar, professor. Esse slide, então, do impacto social, né, as palavras mais frequentes na análise de similitude foram ciência, pesquisa, político, impacto e tecnologia. Pelo método da nuvem de palavras, as mais frequentes foram ciência, pesquisa, sistema, educação, inovação, tecnologia educacional, indicador, político. Então, aqui o discurso é mais voltado para a repercussão e circulação da ciência, especialmente dentro de sistemas de inovação e setores políticos como parte da sociedade, e reforçando a ideia de que o impacto social se ampara em uma noção utilitária da ciência. Pode passar, por favor. O próximo slide aqui, a gente já vê a discussão em torno da responsabilidade social. Essa discussão ela vem de uma preocupação com o papel social da universidade, seu espaço de formação com questões locais. Pelo método da nuvem de palavras, as mais frequentes foram universidade, social, responsabilidade, formação, ensino, pesquisa, estudo, desenvolvimento. Então, nós podemos observar que, dentre aquelas 4 racionalidades políticas relacionadas com a responsabilidade social da ciência que a professora Tayane mencionou antes, dentre aquelas 4 racionalidades, na literatura latino-americana predomina a racionalidade da integração, que defende que a ciência deve ser co-construída com atores sociais para que ela seja socialmente responsável. Pode passar. Bom, então aqui as considerações finais. Queria chamar a atenção que, apesar de serem coisas distintas, o impacto social e a responsabilidade social
têm apontado para transformações experimentadas pela ciência e pelo ensino superior nas últimas décadas e que elas se influenciam mutuamente. Então, de um lado, nós observamos uma centralidade de oferta de indicadores voltados para a competitividade global da universidade, como parte inerente de economias nacionais, através de métricas de impacto social, o que reforça aquela ideia que a gente falou de um caráter utilitário da ciência, e, por outro lado, a responsabilidade social das instituições científicas é constituída por uma racionalidade de integração, segundo a qual a universidade deve atender demandas sociais, demandas locais, buscando dar conta de um cenário de expansão do acesso e políticas identitárias pautadas no ensino superior. A governança universitária tem se delineado a partir de 3 funções substantivas: ensino, pesquisa e extensão universitária. A universidade, então, é vista como uma instituição que tem como principal compromisso e responsabilidade a transformação social. A sua tarefa também se explica a partir de 3 elementos: processos, resultados e valorização. Essa última, valorização, diretamente relacionada ao seu impacto social. Então, por um lado, nós vemos emergir uma discussão sobre a educação superior como um processo promotor de interação social, preservação e manutenção da cultura e transformação social. Por sua vez, os centros educacionais também são entendidos como geradores de conhecimentos relevantes por meio de pesquisas básicas e aplicadas, visando melhorar a qualidade de vida e garantir bem-estar social. Assim, nós concluímos que a formação de indicadores sustentáveis precisa levar em consideração dimensões que atravessam a governança institucional da pesquisa científica e do ensino superior na América Latina. Obrigada, Aline. Apenas uma complementação de como que a gente pretende terminar, né, dar continuidade a esses estudos nessa formulação de indicadores de responsabilidade social para a universidade. A gente está iniciando agora uma série de eventos, né, que é justamente um processo de engajamento junto à comunidade para entender essas dimensões da responsabilidade social, da governança universitária e do impacto social. E após esse momento, a gente vai desenvolver atividades, além de maior adensamento sobre a produção científica, uma série de atividades de pesquisa qualitativa, como o grupo focal, junto a pesquisadores da universidade, e o desenvolvimento de uma metodologia, de um método Delphi, justamente para tentar identificar esses elementos, esses critérios importantes para avaliação da responsabilidade social da universidade, não apenas a avaliação, mas o conhecimento sobre a responsabilidade social da universidade. Aqui são alguns de nossos contatos, que fica aí para quem quiser, e aberta a conversa. Bueno, muchas gracias. Yo los quiero felicitar por la muy buena presentación, el diseño. Creo que todos tenemos que aprender de hacer un muy buen diseño en la presentación. No sé si tengamos en este momento algunas preguntas de clarificación con respecto a la presentación que acaban de hacer. No sé, Alejandro, si tú tengas, Gabriel, alguien del público. Creo que tú estás levantando la mano, es que yo a veces me confundo si están aplaudiendo o levantando la mano, pero creo que están levantando la mano. Dale, por favor. Tienes muteado el micrófono. Me inscrevendo para perguntas. Como é que eu abaixo? Pode falar. Estamos escuchando, sí. Ah, pois não. Cumprimentos a Tayane e a Aline pelo trabalho. Também dos meus interesses em pesquisa a abordagem das avaliações do trabalho acadêmico. Então, esse particular interesse me leva a apresentar-lhes a questão de que percebo que, por vezes, o discurso utilitarista encobre um conjunto de vieses,
né, calcados em interesses de grupos ou particulares, inclusive por recursos de pesquisa, por direcionamentos ou até por evitar abordagens. Então, a minha questão é sobre como a linha de trabalhos por vocês desenvolvidas podem ter potenciais para o desvendamento desses vieses nesse debate. Obrigada pela pergunta. Eu não sei se eu estou muito certa sobre se se trata de uma questão metodológica, sobre a possibilidade, a potencialidade que se tem no desenvolvimento do método para a identificação desses vieses, ou se trata de uma questão relacionada à metodologia aplicada ao desenvolvimento de indicadores de responsabilidade social. Você poderia esclarecer, por favor? Formulei de forma, inclusive, aberta, abrangente de ambos. Bacana, bacana, que ótimo. Em termos de metodologia, eu acredito que existem muitas possibilidades da gente identificar esses discursos, né? Levando em consideração que a ciência não é neutra, obviamente, isso já não é novo, a gente já discute isso há muitas e muitas décadas, e entender os discursos, as agendas, a formulação de problemas é extremamente importante para a gente também entender como que o campo científico desenvolve vertentes da sua pesquisa, né? Como que a própria produção científica também manifesta essas agendas. Então, eu tenho desenvolvido essa metodologia de análise semântica utilizando o Iramutec nesse último ano, principalmente, porque ali me permite um encontro de categorias maiores discursivas, né, através de aproximações semânticas em torno de algoritmos estatísticos, que permite o levantamento de algumas categorias, mas há limitações do método, então acho que é importante a gente pensar isso também, né? Nada que um olhar, principalmente quando se está tratando de um corpus pequeno como o nosso, que é diferente do seu corpus de mudanças climáticas, que lida com um volume muito grande de dados, e aí seria impossível fazer um trabalho qualitativo individual, o software Iramutec ajuda bastante nesse sentido. Já quando se trata de um corpus pequeno como o nosso, e é o nosso segundo passo de pesquisa, o olhar qualitativo para identificar as racionalidades, para identificar categorias que nos mostrem como que essas agendas se desdobram, se torna importante. Não que o método de análise semântica não seja complementar, obviamente, né? Isso em relação ao método em si. Em relação ao projeto de desenvolvimento de indicadores, eu acho que já é um trabalho, uma reflexão complexa e necessária também para a gente pensar nos desdobramentos desses indicadores quando a gente está desenvolvendo enquanto parte da gestão da governança universitária. Como que esses mecanismos, esses indicadores vão ser utilizados futuramente, né, para avaliação da ciência ou para conhecimento de um panorama sobre a universidade, principalmente para nós da Universidade Federal Fluminense, que se trata de uma universidade muito grande, né? Vocês conhecem, sabe, a dimensão, são diversos campi no Brasil inteiro, então isso é algo que a gente precisa estar atento, né? Quais são os desdobramentos desses indicadores de responsabilidade social mediante um momento extremamente delicado em que a gente vive, no qual indicadores e a pressão de instâncias de governança superiores têm ficado em cima da gente, né? Tem pressionado a gente a apresentar dados da universidade, enfim. Né? Não sei se eu consegui responder muito bem esse segundo desdobramento, mas isso é algo que nós, eu, Aline Gonelli, e os setores da universidade envolvidos nesse projeto de desenvolvimento de indicadores, também estamos atentos, preocupados, mas também muito instigados a pensar esse outro papel, essa
outra função da universidade, que não é só uma função extensionista ou uma função assistencial junto à sociedade, mas como a Aline colocou, mas nessa racionalidade de integração junto à sociedade, né, de construção em conjunto à sociedade. Muchas gracias, Tayan. Clarificación, Alejandro, si tú no tienes una clarificación. No, clarificación no. Pero si sí. Tienes, te doy espacio. Muchas gracias. He estado tomando notas. Quiero contarles un poquito esta mesa de dónde sale. ¿Por qué una mesa sobre lo territorial? Oscar ha estado trabajando temas de transiciones a la sostenibilidad, y la pregunta de las métricas, ¿qué papel pueden jugar allí y qué tipo de métricas nos pueden indicar procesos de transición? Yo he estado trabajando temas de desarrollo territorial de muchas maneras, desde algunos más cercanos a métricas, pero también otro tipo de indicadores más desde fuera. Mi línea de desarrollo es gobernanza y gestión del conocimiento para el desarrollo territorial sostenible. Así que intentamos aquí juntar varias preguntas. Y quiero proponer un par de grandes temas que veo aquí que podrían ayudarnos, digamos, a encontrar caminos, a abrir la caja, ampliar las preguntas. Entonces voy a comenzar por el final, por tu presentación, Aline y Tayan. Y es una tensión que hay entre el adentro y el afuera. El adentro, cuando pensamos indicadores desde la universidad, que tienen que ser funcionales al proceso de gobernanza de la universidad, y en esa funcionalidad, digamos, su alcance se limita. Es limitado desde una racionalidad específica de la gestión universitaria, y que nos obliga, digamos, a ciertos parámetros de uso por un número de usuarios y actores de ello. Y una afuera, en el cual los indicadores deberían tratar de ayudarnos a entender la controversia. No, digamos que en ninguno de los trabajos se alcanza a ver, por las consideraciones metodológicas que ponía sobre la mesa Tayan, pero es probable, sabemos, que la ciencia participa de la controversia. Cuando decimos no es neutra, no solamente decimos tiene sesgos, lo que decimos también es ella misma entrecruza. Claro, desde el punto de vista de la gestión de la universidad, pues no nos es dado caso mostrar eso. Pero desde un punto de vista analítico, podríamos preguntarnos en qué medida distintos etos científicos contribuyen o se relacionan con posibles aspectos controversiales del desarrollo social. Digamos allí, esa es una tensión que por un lado nos pone a nosotros en la agenda, pues porque pues yo sé que dentro de las universidades todos tenemos algún tipo de relación con el tema, del impacto, etcétera, dar cuenta de ello, generar ese indicador, pero también desde afuera nos quedamos cortos y hay un reto metodológico grande en los estudios N para poder ver la controversia. Es decir, cualitativamente podemos ver la controversia haciendo un ejercicio interpretativo, pero en estudios N estamos cortos y sería deseable poder ver ese aspecto. Entonces, voy a dejar solo estos dos aspectos, tengo más, pero quisiera que nos concentremos aquí por el momento. Quiero saber qué reacciones les causa esta pregunta, está dentro de su interés de desarrollo temático. ¿Se les ocurren posibles soluciones para abordarlos?
Começa por mim. Adelante. Graças, Alejandro. É uma provocação muito instigante, né? Vivemos hoje, eu acho que o momento de pandemia trouxe à tona, fez desvelar, ao contrário do que alguns setores da ciência, alguns grupos científicos gostariam, não uma confiança plena e cega na ciência, mas justamente trouxe à tona o quanto que essas controvérsias são importantes de serem debatidas, né? De serem debatidas dentro do próprio campo científico, mas também junto à sociedade. E aí, quando eu falo sociedade de uma forma ampla, não só a sociedade civil em geral, o público em geral, comunidades não acadêmicas, mas setores estratégicos da sociedade que têm se aproveitado de controvérsias que são inerentes ao próprio fazer científico, à própria prática científica. Nós vivemos de controvérsias, né? Sem as controvérsias, sem a dúvida, sem a contestação, não haveria nem ciência, né? Faz parte do nosso mecanismo mesmo os embates, as contestações, a forma de lidar com o conhecimento científico, faz parte do processo democrático. Mas eu acho que a pandemia ela desvelou que essas controvérsias elas são instrumentalizadas por diferentes setores da sociedade, né? Sobretudo setores políticos. Sei que não é o caso em toda a América Latina, mas hoje vivemos um momento extremamente crítico no Brasil, mediante um governo que não só nega, é pior do que negar a ciência, é trazer à tona essa controvérsia e eleger novas autoridades epistêmicas que não são as mesmas autoridades eleitas dentro do próprio campo científico. E aí é nesse sentido, né, que você faz a pergunta em que medida esse ethos científico se relaciona com aspectos controversos e a sua relação com o desenvolvimento territorial, desenvolvimento social, e se há interesses de pesquisa nesse campo. Primeiro, eu assinalo que meu principal interesse de pesquisa é justamente as disputas, as controvérsias, tentar entender essa relação entre ciência, sociedade, ciência, política, governança e sociedade, que são questões muito latentes e que hoje a gente vê o quanto que elas estão integradas, né? Não tem como dissociar esses tópicos para fazer uma análise sobre os mecanismos de circulação da ciência. Então, eu fico muito provocada e instigada com a sua pergunta e certamente pretendo levar e dar continuidade em pesquisas para discutir ainda mais a importância desse debate sobre disputas e controvérsias científicas. Muchas gracias, Tayan. Celis, Alexandre, ¿quieren reaccionar? Sim, agradeço a oportunidade da discussão de forma muito sintética, pois Tayane já discorreu o suficiente a respeito da matéria, mas penso que os indicadores e mesmo as métricas não devem ser tidas como elementos absolutos e infensos a outras leituras, né? Então, é necessário fazer a discussão do que as métricas refletem, os indicadores e as métricas refletem, com alicerce, com fundamento, em abordagens que tenham legitimidade, né? O grande problema que Tayane que temos evidenciado no nosso contexto é a discussão sem a legitimidade dos referenciais, a discussão simplesmente para o desgaste e para a descredibilização de qualquer racionalidade, de mínimas consensualidade, para que possamos avançar nas reflexões, né?
Então, penso que nem pode ser tido as métricas e os indicadores de forma absoluta e indiscutível, tampouco que a discussão também seja desarrazoada, sem um mínimo de balizas de legitimidade. Muchas gracias, Alexandra. Me hace pensar en un reto también de localización. Digamos, había dos elementos en las dos presentaciones. Se logra ver que de algún modo ese conocimiento es deslocalizado. Y me hace pensar, digamos, si lo pienso desde el punto de vista de estudios territoriales, me hace pensar en dos cosas. Por un lado, el hecho de que existen centros de acumulación nacionales, globales, que condensan cierto tipo de conocimientos y que esos centros de acumulación cumplen un rol necesario en procesos de desarrollo territorial, no solamente por el impacto en su entorno inmediato, sino en el que tienen en otras distintas localidades. Y aquí estaríamos hablando de conocimientos que pueden ser sectoriales. Es un caso que hemos analizado en Colombia, por ejemplo, con la bioeconomía. Y cuando vemos de qué depende el desarrollo de la bioeconomía en Colombia, hay 3 o 4 centros de acumulación que son responsables de la difusión para el resto del país. Pero también una pregunta acerca del balance entre ese rol de comunicación global, local de esos actores, junto con otros procesos territoriales que son entonces más situados y dentro de los cuales la universidad o el centro de investigación naturalmente cumple un ejercicio de impacto. Yo me pregunto en qué medida las métricas que estamos utilizando y la información que procesamos para hablar de métricas logran orientarnos sobre ese tipo de procesos. Es decir, con mayor medida vemos las palabras, temas, tópicos, clústeres, relevancia, pero no necesariamente logramos ver esa localización y ese posible impacto local o desbalanceo entre localidades. Quiero poner el tema sobre la mesa. ¿Es algo que haya pasado dentro de sus consideraciones? ¿Conocen referentes analíticos que pasen por este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Quieren comenzar primero? Tayan siempre va al agua, está lista para la batalla. Não, fique à vontade se quiserem começar. Preferem? Não? Eu tentei jogar porque eu ainda estou pensando sobre a minha resposta. Nos outros também. São ótimas provocações, sobretudo quando se trata, ainda que o nosso recorte, tanto meu quanto da apresentação seguinte, se trata de América Latina, enquanto uma região ampla, mas acabamos trazendo algumas questões voltadas para as nossas próprias realidades territoriais, vamos colocar assim, né? Sobretudo quando se trata de Brasil, que é um país quase continental, né? Um país gigante que tem as próprias desigualdades territoriais dentro do âmbito científico, né? E uma dificuldade que a gente tem, né? De assimetrias dentro do próprio país. São questões extremamente importantes
E confesso que eu não tenho uma resposta clara e nítida, mas a sinalização de interesses de que essas questões territoriais, sejam na dimensão do próprio desenvolvimento territorial junto à comunidade, junto ao entorno das universidades, que é um tema extremamente importante quando estamos lidando com questões de impacto social e responsabilidade social, mas também dentro do próprio campo científico, para tentar entender como que os mecanismos de governança federais, nacionais, reforçaram essas desigualdades territoriais dentro dos países. Mas confesso que não tem uma resposta muito clara, apenas a sinalização de que esse é um tópico de extrema relevância, né? A questão da territorialidade enquanto um dos elementos desse viés do campo científico que precisa ser debatido, seja numa escala global, quando a gente está falando de questões de centro, periferia, semi-periferia e outras possíveis categorias para entender o sistema de circulação global da ciência, mas também dentro dos próprios territórios, para poder desvelar desigualdades e assimetrias dentro dos territórios. Acho que seria essa minha contribuição para o debate, mas na certeza de que não é uma resposta categórica, e muito mais no sentido de abrir interesses para desenvolvimentos futuros. E, professora, só para complementar, né, no Brasil, a gente está falando do Brasil, né, a implementação de políticas públicas tem sido tratada de uma forma que não consegue considerar os fatores intrínsecos às identidades locais. Então, não consideram devidamente as especificidades. Então, são desenvolvidas, via de regra, de modo homogêneo, e isso tem gerado inúmeras formas de desigualdade em nível local e regional, e, consequentemente, impossibilita a justa condição de desenvolvimento equânime. Também, sem pretender uma resposta categórica ou algo cabal a respeito, trago como contribuição indicar que em nossas pesquisas, inclusive não apenas na que resultou no trabalho aqui apresentado, mas elas têm ensejado encontrar que há uma dinâmica, inclusive muitas vezes de alteração das tendências territoriais em relação à produção científica nessa perspectiva, né, que abordamos. A exemplo, neste caso, uma emergência muito significativa de trabalhos oriundos da República Popular da China nas últimas décadas. Um número muito significativo, né, em crescente nas duas últimas décadas, e inclusive a se notar até questões como a seguinte, no nosso olhar particular de interesse. Percebemos muitos trabalhos sobre questões climáticas do território brasileiro oriundos de universidades chinesas. O que pode se levantar hipóteses do interesse de investimentos feitos no território brasileiro, a partir da China, mas também na interdependência econômica, dado para o Brasil a intensa balança comercial com a China. É um dos primeiros parceiros de comerciais. No entanto, um olhar mais detido vai levar à interrogação de que algumas abordagens não são feitas, né? Embora exista um crescente, parece que passa ao largo de alguns tipos de abordagem. Não se sabe se por direcionamento governamental
ou por falta até de interesse em alguns aspectos. E aí pode levantar a perspectiva de que os ventos podem sofrer mudanças, não é? À medida de que novos desafios vão emergindo pela centralidade dos problemas, não pelo número, não pela produção numérica, mas pela abordagem de determinados problemas, a produção científica em determinados territórios pode passar a ter maior evidência. Mas também isso sem um intuito de ter isto como uma abordagem definitiva, apenas até exploratória. É isso de momento. Muchas gracias, Alexandra. Alejandro, me permite uma complementação do que foi falado, tanto por Aline quanto, desculpa, eu esqueci seu nome, porque só está Celise aqui no nome. Claro que sim. Alexandre. É interessante quando a gente vai pensar essa dimensão da territorialidade a partir de escalas globais, né? Se a gente tinha uma divisão do sistema mundo em torno de centros, periferias, norte, sul, hoje a gente vê uma reconfiguração do mundo na emergência de modelos multipolares, né, no qual, ou talvez até bipolares, se a gente for pensar que a China, enquanto grande potência, ocupa um espaço, às vezes, em alguns setores, boa parte desses setores até mais fortes do que Estados Unidos. Mas a gente consegue ver uma reconfiguração do mundo a partir dessa perspectiva mais multipolar. Então, é muito interessante que você traz enquanto resultado, e acho que nós aqui da América Latina precisamos estar atentos a essa configuração do mundo, a essa nova configuração que emerge dentro do modelo de sistema mundo. E aí, trazendo um pouco do que a Aline falou em torno de questões da padronização, também trazido um pouco na fala do Alejandro, sobre a questão da métrica e dos indicadores sendo usado de uma maneira, como pode dizer, homogeneizada, uma padronização, seja ela epistemológica, a partir de questões de agenda de pesquisa, como foi colocada pelo Alexandre, ou por questões de financiamento de pesquisa, que também são coisas que a gente precisa estar atento em relação ao que está sendo desenvolvido dentro do campo científico, mas que há, dentro dessa discussão sobre métricas e indicadores, uma racionalidade que se instaura e que é extremamente importante para a gente pensar, que é essa pretensa universalidade de se avaliar a ciência, quando que justamente eventos como Latimétricas traz, de desvelar que essa universalidade, essa pretensa universalidade, ela não existe, né? Que nós estamos aqui justamente para trazer à tona e discutir o quanto que essas diferenças, essas desigualdades, a importância de dialogar com a sociedade, trazer métricas ou relações junto oriundas da sociedade nesse modelo de integração, nos mostra que essa pretensa universalidade é também uma forma de dominação, né? É uma forma também de legitimação de certo poder instaurado. Então, acho que são agendas muito interessantes para quando a gente está discutindo essa temática da sustentabilidade territorial a partir dessa noção de indicadores e métricas. Ficaria assim, muito contente em dar continuidade a esse debate, a esses estudos, mediante a essas novas configurações de mundo que a gente vê aí com a emergência da Ásia, sobretudo a China, enquanto potência mundial. Y finalizo. Muchas gracias, Tayan. Después de esto, el mundo ha sido dominado. Muy bien. Quiero que cerremos entonces con una pequeña reflexión. A propósito de esto que implica para los trabajos que hacemos desde Métricas. Yo noto que aquí hay varios elementos que han sido puestos sobre la mesa.
y que nos obligan a pensar un poquito fuera de la caja acerca de cómo hacemos las métricas de nuestra metodología, de nuestros límites metodológicos, límites interpretativos. Y me hace pensar que una agenda alrededor de la circulación de conocimiento y trabajo inter o transdisciplinario con otras disciplinas podría ayudar a las métricas a desarrollar mayor arco interpretativo. Ese es un elemento que se me ocurre y que yo pondría, digamos, como síntesis de esta mesa, y es que tenemos que colaborar extradisciplinarmente y para apalancar mayor arco interpretativo en métricas. Ese es un elemento. Hay otro elemento que veo y que es de índole metodológica y que probablemente tenga que ver con cómo somos capaces de desarrollar herramientas cuantitativas de manejo de datos y programación que nos permita ir también hacia lo interpretativo. Es decir, lograr transitar nuestra capacidad descriptiva hacia elementos interpretativos que nos permitan ver mejor qué es lo que sucede. Entonces, estoy diciendo, necesitamos unos lentes para ver y necesitamos metodología y herramienta que nos permita apalancar más eso que vemos. Quiere decir que hay un reto, digamos, para nosotros como gestores y las siguientes generaciones que sigan en esta línea. Tercero, con respecto entonces al tema de lo territorial y lo sectorial, y ese cruce en el cual la producción científica tiene un impacto en una polaridades locales, pero también dentro de universos sectoriales. La ciencia tiene su lugar también en cómo se desarrollan campos sociales específicos y campos de actividad humana específica. Y ellos, entre ellos, a veces también en controversia, también en contradicción. Ese es un elemento que está allí, que digamos, ese exige también, digamos, desarrollo de heurísticas, y es algo que pondría entonces sobre la mesa. ¿Hay algún otro elemento que ustedes dijeran, bueno, dado que estamos haciendo las memorias de esta mesa en este punto, algún otro elemento que considerarían que vale la pena recordar, dejar para el futuro, que haga parte de una agenda de desarrollo? Quiz, este era el... Nos pegou de surpresa. Sim. Difícil. Acredito que você fez uma boa síntese, Alejandro. São questões muito interessantes. Acredito que sintetizou bem. Não tenho muita certeza se poderia contribuir com algo mais. Muchas gracias. Muy bien. Y si estamos de acuerdo con esto, entonces creo que podríamos dar cierre a nuestra mesa. Alejandro, qué pena, yo quisiera, no sé cuánto tiempo tenemos más, pero también tenía como algunos puntos para tocar. Adelante, estamos muy bien de tiempo. Hiciste una muy buena síntesis y de pronto te añora la... No, está bien. Pero quiero ampliar un poquito como el panorama, porque tú hablaste un poco del tema de territorial, que es, creo que se llegó a un acuerdo, pero yo quisiera tocar un poco más el tema de transformaciones y cómo hacemos un link en lo que entendemos por transformación y la manera en la cual nosotros desarrollamos diferentes métodos, en este caso particular para evaluación de la ciencia y su impacto en la sociedad. Entonces yo quisiera contextualizar simplemente, no soy un experto en el tema de pesquerías, pero creo que si lo contextualizamos, porque las dos presentaciones estuvieron alrededor de eso, entonces voy a tratar en mi explicación, en los puntos que quiero hacer, utilizar el tema de pesquerías como ejemplo, ustedes me corregirán un poco. Yo creo que lo primero es que nos tenemos que poner de acuerdo si hay una necesidad de transformar
la forma en la cual producimos ciencia y el impacto que esto produce en la sociedad. Es decir, necesitamos un cambio social, como decía Alejandro, de cómo funciona la ciencia y de cómo esta está impactando la sociedad. Entonces, nosotros podríamos hablar de dos tipos de ciencia, una ciencia, digamos, basada en la astronomía, en la biología molecular, que tiene ciertas características, pero con el tema que ustedes tocaron de pesquerías, es un tema que implica asuntos sociales, ambientales, económicos, y por lo tanto que requiere de una forma y de unas prácticas diferentes para aproximarnos a ese conocimiento. Entonces, una de los ítems es que nosotros, el sistema de conocimiento debería pasar de alguna manera de informar, y también las métricas, a transformar. ¿Qué quiere decir transformar? Es en el tema de pesquerías, en el tema que ustedes trabajan, estas métricas, cómo pueden impactar de forma positiva los pescadores, sus prácticas, etcétera. Ese sería como un primer punto de reflexión. Lo segundo ligado con esto es que el tema de pesquerías, creo yo, me corregirán, y esa es mi primera pregunta, tiene diferentes tipos de incertidumbre. Creo que uno de los temas de incertidumbre es cómo definimos el problema de las pesquerías. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los actores que están definidos? Entonces, no sé si tenemos una definición clara de cuál es el problema de la pesquería, o si tenemos muchas definiciones, que creo que en parte los dos estudios mostraron que hay diferentes formas en las cuales se observa el problema. Los científicos vemos el problema de la pesquería de alguna manera, los biólogos de pronto desde hay especies que se están extinguiendo, los sociales de alguna manera, cuáles son las consecuencias de ciertas prácticas o de ciertas actividades económicas industriales en sus territorios, etcétera. Es decir, hay múltiples maneras de ver el problema. Entonces ahí vamos un poco al tema de las soluciones. Pues también las soluciones tenemos una incertidumbre en cada uno de estos aspectos de cuál de ellas debería ser. Y acá hago un link con un poco con los métodos. Creo que yo veía, digamos, detrás de los métodos que ustedes presentaban es que más allá de mostrar, digamos, estos marcos temáticos, es una manera de analizar y ver los diferentes problemas, las diferentes incertidumbres que hay y las posibles soluciones que está proponiendo la ciencia, ¿sí? Y cómo van creciendo y quiénes se van volviendo más dominantes, como un discurso de, no sé, los grandes barcos pueden solucionar el tema de la pesquería o la pesquería comunitaria, ¿sí? Hay diferentes temas en disputa y muy seguramente están localizadas de forma diferente, ¿sí? Yo creo que en Costa Rica debe ser el tema muy diferente si yo pienso el tema en Colombia, en la ciénaga de Santa Marta. Entonces, en ese sentido, yo quisiera recalcar que el tema de métricas de alguna manera nos invita a la reflexibilidad, y creo que es un punto para añadir como el resumen, es cómo nosotros podemos tener una reflexión sobre cómo la ciencia está entendiendo estos problemas, cuál es su visión es una visión, por ejemplo, basada en la biología, es una visión centrada simplemente en los asuntos sociales, y muy seguramente cuando lo veamos así, mi intuición es que localmente se distribuya de forma diferente. En algunos sitios puede ser el tema de interés netamente económico, mientras que en otros el tema social puede ser, y eso hace la pregunta de por qué. Sí, de por qué en una región el enfoque es de una o de otra manera. Mi segunda consideración que creo que también tocaban es el tema de la universidad, es decir, necesitamos transformar las universidades, y creo que acá hay dos dimensiones, bueno, tres diría yo, una dimensión relacionada con la educación, el dar clase, otra relacionada con, digamos, las actividades externas que hacen los investigadores y la universidad, y el tema que nos compete, acá voy a dejar esas dos por fuera, es el tipo de conocimiento que se produce desde las universidades. Entonces, un tema es cómo uno puede localizar este tipo de conocimiento en diferentes universidades. Las universidades también, creo, Alejandro, son un espacio en el cual hay ciertas dinámicas políticas, de gobernanza, etcétera, que permiten que se genere un conocimiento y no otro. Hay unas capacidades muy diferentes. Yo no me imagino la Universidad Nacional, sede de Bogotá, haciendo una investigación sobre pesquería de alto impacto. Sí, que está a 2.800 metros a no sé cuántos kilómetros del mar. Sí, solo por hablar de un aspecto físico, habrán otros aspectos, lógicamente, que
que pueden afectar esto. Entonces, la pregunta es cómo desde la universidad estas métricas de alguna manera ayudan a la universidad a cambiar sus políticas. Creo que eso es importante, no es solo la universidad como centro de conocimiento, sino como centro de política también, creo yo. Es decir, un lugar en el cual los investigadores en ciertos temas, y eso se ha demostrado, si tú no tienes gente trabajando en equidad de género en tu universidad, por ejemplo, digo, yo trabajo en Utrecht, no tienes políticas sobre equidad de género. Sí, entonces hay una vaina de qué es lo que se está jalonando dentro de la universidad. Eso de alguna manera juega un tema muy importante. Y un tema final, que quisiera, el último punto, es el tema de lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Sí? Yo también trabajo más en métodos cuantitativos, pero definitivamente la capacidad interpretativa y de reflexión, volvemos al tema de reflexibilidad, requiere cómo nos podemos acompañar de otros métodos que tengan que ver con encuestas, tengan que ver, tú lo mencionabas un poco en tu presentación sobre las universidades, sobre el futuro de la investigación, y eso es un poco mi última pregunta. Ya hago un overview de mis preguntas porque son dos. Es cómo ustedes piensan que pueden conectar estos métodos con trabajo más cualitativo, ¿sí? Es decir, cómo se pueden hacer esos métodos mixtos, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, porque yo intentaba hacerlo y no siempre es fácil sentarte con alguien cualitativo a pensar en él. Bueno, lo hemos intentado hacer con Alejandro, de hecho, y no siempre nos hemos encontrado en la misma dirección. Entonces, mis preguntas son dos, es un poco como mirar las incertidumbres en el tema de pesquerías, cuáles son esas incertidumbres en el conocimiento y qué reflexión en torno a esas incertidumbres, sus resultados, los llevan a pensar en ellas. Es decir, pensando en el conocimiento que tienen sobre pesquería, los problemas que hay, sus resultados, cómo les están hablando sobre eso, soluciones, definiciones del problema. Y mi segunda pregunta, después de todo este discurso, que pena lo largo, por eso pregunté por el tiempo, es cómo conectar esto con métodos cualitativos y qué nos permitiría ver que no estamos viendo en este momento con la forma, con el método actual, digamos, con los resultados que han presentado. Esas serían como mis dos preguntas y comentarios sobre la reflexión también que traté de hacer como escuchando. No sé, yo soy bogotano, hablo muy rápido, espero me hayan entendido. Não sei quanto tempo temos para prosseguir. Tenemos 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos todavía tenemos, hay espacio. Se me permite usar um pouquinho do tempo, desse tempo, estamos acá pensando que não somente, também a questão de que como as métricas são construídas, o que está a fundamentar e a ensejar e a direcionar a construção das métricas, porém, também como elas são interpretadas e qual o sentido que a elas deve se dar, principalmente quando caminhamos para tomadas de decisões, sobretudo em políticas públicas, que dizem respeito muito mais do que a um universo restrito de um tomador de decisão. E por vezes, nesse sentido, inclusive, quando o Oscar levantou a questão das pescarias, me ocorreu duas referências que foram muito cotejadas, confrontadas, embora não sejam exatamente excludentes ou antagônicas. Me refiro na área ambiental, por pescarias, a tragédia dos comuns de Harding e os trabalhos vindos a posterior de Elinor Ostrom, que colocavam a questão, muitas vezes você tem uma evidência de dados quantitativos de um processo, mas o modo, a perspectiva como você
trata aquelas evidências e como elas podem ser usadas para o desdobramento da tomada de decisão e implementação de uma política pública, faz muita diferença e ultrapassa a simples divisória entre quantitativos e qualitativos, né? Quando eles têm que passar por um processo de assemblagem, né? de junção. Né? Então, me ocorrem essas discussões que extrapolam, que nos levam, sem pretender uma resposta definitiva, mas nos levam a perspectivas de considerar outras dimensões dessas questões. Né? É isso de momento. Posso? Novamente, aí no caso, Oscar, também são provocações bem instigantes, né? Vou começar pela questão metodológica, porque eu sou uma adepta, né? Venho dos estudos quali, como a minha área não é da informação, é da comunicação, e no Brasil a nossa tradição epistemológica é muito mais voltada para questões, ainda que se tenha uma grande contribuição de estudos quantitativos dentro da área da comunicação, mas a gente tem uma tradição muito forte de estudos qualitativos. Então, eu vim da minha formação de estudos qualitativos e sou uma adepta de estudos quali, mas entusiasta de metodologias mistas, né? Parte das minhas pesquisas, elas sempre vão no exercício de métodos mistos. E eu acho que é isso que, enquanto desafio metodológico, enquanto desafio para a gente entender a circulação da ciência, que me parece ser uma chave central para o debate dessa mesa, não só dessa mesa, mas do evento como um todo, a temática da circulação ficou muito latente. Eu vejo que os métodos quali-quant ou métodos mistos, né, por melhor dizer, seja uma agenda necessária para a gente desenvolver estudos métricos. Há um predomínio de estudos quantitativos, né, de eventos de ciência e tecnologia, sobretudo métricos de ciência e tecnologia, mas que deixam de aprofundar certos olhares, certas interpretações, certas correntes interpretativas, a identificação de racionalidades, de discursos, que o método qualitativo poderia propiciar enquanto um complemento dos estudos métricos. Inclusive para pensar diferentes critérios e desenvolvimento de métricas mais inclusivas, que não sejam tão pretensamente universais ou homogeneizantes. É um desafio gigante, né? É um desafio, acho que sem precedentes dentro da área de estudos métricos, né? É difícil fazer isso, não só por conta de questões procedimentais, né? De como processualizar a informação e tecnologias e ferramentas que nos permitam fazer essa combinação de métodos mistos, mas da própria concepção epistemológica, né, da construção enquanto uma epistemologia de estudos métricos, onde há um predomínio maior sobre as pesquisas quantitativas. Né? Acho que é um desafio, mas uma oportunidade e uma necessidade, ainda colocaria assim, né? Uma oportunidade de trazermos um pensamento crítico, que é muito próprio da América Latina, e que é muito caro para a forma como a gente construiu o nosso pensamento latino-americano, de trazer um olhar para os estudos métricos. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. E que traria uma ótima contribuição, né? Mas, enfim, é algo que se coloca enquanto uma agenda,
né, enquanto propostas. Acredito que, por exemplo, em próximas edições do Latmétricas ou do Latmetrics, que inclusive, sendo Latmetrics um evento que já tem como uma proposta olhares alternativos para os estudos métricos, nos permita mais espaço de discussão sobre métodos mistos. Acho que é um importante debate. Então, assim, né, finalizando. Quanto à questão que você coloca em torno, e eu não sei se a minha tradução do espanhol foi errada, sobre pescarias, né, questões de soluções, demandas, definições da sociedade, eu acho que também essa é uma agenda que a gente precisa continuar trazendo na discussão de eventos como Latmétricas, no sentido de que hoje a gente vive um momento no qual a ciência é um centro de disputa muito forte. E toda aquela discussão, aquela crença que a gente estabeleceu enquanto ciência pós-modernidade, no sentido da ciência ser uma instituição de prestígio, né, de um prestígio epistêmico sobre as demais outras instituições epistêmicas, isso tem sido cada vez mais contestado, e não é de agora. Né? Vamos deixar claro assim, que não é desse atual governo no Brasil. Isso já é um processo que vem em contínuo. Desde a década de 70, a gente já vem discutindo sobre essa questão dessa autoridade epistêmica e dessa dimensão da ciência enquanto uma instituição de prestígio sendo contestada em diferentes contextos, em diferentes países. Mas agora tem sido mais latente essa disputa. E aí a gente se vê diante de alguns discursos que se colocam, de algumas racionalidades, né, que se colocam. A primeira delas é a racionalidade da utilidade da ciência. É a ciência cumprindo demandas, sejam elas, sobretudo, dentro da chave do social, da demanda do social. No entanto, quem é o social? Né? De que sociedade que a gente está falando? Né? A gente está falando de comunidades, a gente está falando de esfera política, né? Junta parlamentares para a gestão de políticas públicas. De que sociedade a gente está falando? De que esfera da sociedade a gente está falando? Né? Mas a gente veio nessa discussão, assim, me parece que essa é uma discussão muito latente dentro das discussões sobre avaliação da ciência, de que precisamos atender às demandas da sociedade. É quase como estarmos a serviço da sociedade, né? A serventia à sociedade, atender às demandas, prestar soluções, né? E quando a gente pensa no campo científico, é muito além de demandas. É lógico que há essa dimensão da importância que a gente tem de trazer soluções para a sociedade, de estar atento às demandas da sociedade. Mas a gente também traz outras vertentes, né, outras racionalidades, como, por exemplo, desvelar problemas da sociedade. Né? A partir do momento em que o discurso da demanda se sobrepõe a outras formas de construir o nosso discurso sobre a ciência, como o desvelamento das desigualdades, das injustiças, das assimetrias, dos problemas sociais, a gente fica meio que à mercê de estar sempre cumprindo e prestando contas a uma sociedade que a gente não sabe exatamente qual que é, né? Que certamente não é a comunidade, certamente não é ali os nossos grupamentos no entorno, são outras instâncias da sociedade que vão cobrar da gente essa prestação de contas e essas demandas. No entanto, quando a gente vai para essa questão da racionalidade em torno do desvelar, ou do construir junto à sociedade, ou do integrar, ou até mesmo das denúncias, porque a gente tem uma contribuição enquanto cientistas, enquanto intelectuais, enquanto pesquisadores, de também trazer à tona algumas denúncias sociais, já são outros cumprimentos, outras relações que a gente se desdobra e enfrenta, né? Fica aqui a minha reflexão no sentido dos desafios da gente pensar a ciência hoje, nesse contexto em que a gente vive de uma disputa muito grande, né, no qual a ciência é um centro de disputa muito forte.
né? Se a gente vai construir o nosso fazer, a nossa atividade profissional e científica no sentido da demanda, da prestação de contas, da dívida, ou se a gente também vai exercer o nosso compromisso junto à sociedade de trazer à tona injustiças e desigualdades sociais. Não sei se te respondi, Oscar. Sí, sí, muchas gracias. Muy completo, de hecho. Alejandro, si quieres de nuevo sintetizar. No, creo que ha sido todo dicho, ha sido una jornada inspiradora, provocativa. Me llevo un par de líneas claras. También la promesa de organizar una nueva mesa en el siguiente congreso y ver si están interesados, los invitamos para organizar mesa y de aquí hasta allí tratar de ver cómo podemos avanzar en estos retos que hoy hemos puesto sobre la mesa e invitar a otros en este desarrollo. Gabriel, bienvenido, ya nos estábamos despidiendo. No, yo prometo que a la próxima sí participo. Yo alcancé a escuchar algunas cosillas, pero lo que alcancé a oír me encantó, pues es el tema que también me gusta. Pero bueno, estoy coordinando varias cosas a la vez, una vez, disculpen. No, muchas gracias. Solo recordarles que en un rato tenemos la mesa de trabajo, bueno, más bien es un taller del acceso abierto a la ciencia abierta, donde María Alejandra Tejada estará moderando con la profesora Fátima, se me fue en este momento el apellido, Alicia Fátima, el apellido. Luego de eso tendremos ya la sesión de cierre, tendremos una conferencia con Juan Pablo Alperín y Jacqueline Leta. Luego tendremos la lectura del manifiesto de la Red de Editores Latinoamericana. Nos hablarán de la constitución de la asociación, básicamente. Tayane, luego con Francisco Collazo, nos harán el honor de hacer el cierre representando a las Metrics y al simposio sobre métricas de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias y gracias Alejandro y Oscar por coordinar esta mesa y bueno, ojalá podamos seguir trabajando a futuro en estos asuntos. De verdad, muchas gracias. Un abrazo y bueno, seguimos. En la programación pueden ver los enlaces. Un saludo, que esté muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Un saludo. Obrigada. Adiós.